Estamos a 6 dias do primeiro turno das eleições. Nesse período, falamos muito sobre as pesquisas eleitorais que buscam revelar a posição de cada candidato. É como um retrato do momento atual. Mas você já teve curiosidade de saber como essas pesquisas são feitas? A Daiane Rodrigues foi descobrir isso e conta pra gente agora na reportagem. Com a chegada do período eleitoral, uma coisa que chama muita atenção são as pesquisas. Muitas pessoas se questionam como funciona, de que forma são feitas, e é por isso que eu vim aqui em uma empresa descobrir o passo a passo. E quem vai contar pra gente é o Mário Rodrigues Neto, né, Mário? E eu queria que você já começasse falando qual que é o início desse processo, porque não é fácil, né? Existe todo um processo para começar uma pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral, ela começa, né, como qualquer pesquisa de opinião, a partir da informação sobre a população da cidade. Eu preciso entender, por exemplo, qual é a quantidade, por exemplo, de homens, qual o percentual de homens, qual o percentual de mulheres e todos os outros indicadores demográficos que fazem parte, né, da caracterização da cidade. Uma vez que eu tenho essa informação, eu preciso olhar para a cidade como um todo e entender como é que estes perfis se distribuem ao longo da cidade. Então, dentro de uma cidade, eu posso ter moradores que estão distribuídos de diversas formas. Então, aqui, por exemplo, só vou usar duas cores, certo? Para duas características específicas. Então aqui eu tenho a cidade e a distribuição das pessoas dentro dessa cidade. Aí entra uma coisa, pesquisa, eu não converso com todas as pessoas da cidade. Eu vou conversar com uma parte da população. Aí entra a discussão da amostra. Eu preciso fazer existe um cálculo onde eu vou descobrir quantas pessoas eu preciso entrevistar dentro da cidade para que a opinião da cidade como um todo possa ser representada através de uma amostra. Então, quando a gente olha aqui para o nosso exemplo, aqui nós temos esta população. E eu sei que a cidade, ela se divide, vamos colocar dessa forma, em 4 grandes regiões. Então eu preciso saber, por exemplo, que vamos pegar um exemplo de Goiânia, que eu tenho, para homens, eu tenho aproximadamente 47% da população são homens. E mulheres são aproximadamente 53%, certo? Isso aqui é considerando os dados do TSE, base de dados de agosto, né? Tem um percentual aqui que a gente não colocou. Então eu tenho que, se eu tenho esse dado da minha população, quando eu fizer a minha amostra, eu tenho que manter esta mesma proporção quando eu fizer as minhas entrevistas. Então eu tenho que entrevistar 47% de homens e 53% de mulheres. Só que como a cidade ela não tem essa distribuição uniforme, eu tenho que olhar para cada uma das regiões e entender. Aqui na região 1, eu tenho uma determinada quantidade, na região 2, na região 3 e na região 4. Então, eu vou fazer entrevista na região 4, eu sei que na região 4 existem mais mulheres do que homens. Aqui no caso, mulher representada em vermelho. Então, eu não vou ter eu tenho que garantir essa proporção para a cidade. Mas em cada região existe uma distribuição específica que, para que a gente possa garantir um bom resultado da pesquisa amostral, eu tenho que garantir que essas proporções sejam respeitadas. E aqui valeriam para outras questões. Aqui a gente só está trabalhando com indicação de sexo, mas seria grau de instrução, renda, religião. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração na hora de desenhar a amostra de uma pesquisa. Ô Mário, então por que assim, muita gente se questiona, tem 1 milhão de habitantes e entrevista 2.000 pessoas, eu nunca fui entrevistado. Como que funciona isso? Vamos lá. Então, eu tenho que garantir que a minha amostra, ela seja representativa da população. Ok, mas de forma lúdica, como é que a gente funciona isso? Vamos imaginar que você está lá preparando uma galinhada. Lá fazendo uma galinhada, piriri pororó, a coisa tá aqui, faz uma panela bem grande. Lá, antes de servir, você quer saber se o tempero está adequado para dentro daquela galinhada que você preparou. Você vai comer a panela inteira? Não é necessário,
certo? Então você vai pegar uma colher pequena e você vai provar a sua galinhada e vai descobrir se está faltando sal, faltando pimenta ou qualquer outra coisa que o valha. A colher dentro da panela de galinhada é a mesma ideia da amostra dentro da população. Eu não preciso conversar com todo mundo para saber como é que está se comportando a população como um todo. Agora, diferente da panela, aonde teoricamente o sal está distribuído de forma uniforme dentro de toda a panela, quando eu olho para a cidade, eu preciso entender a cidade para saber que existem áreas e partes da cidade que não são iguais. Então, se eu vou na região 1, eu tenho uma quantidade específica de pessoas que eu preciso entrevistar aqui para garantir que toda a cidade seja representada, certo? Então, essa é a magia dentro da estatística amostral que permite olhar para uma cidade de 1,5 milhão de pessoas e entrevistar 600, que é um número mágico que o pessoal daqui adora, que também não nem precisaria ser tanto, para entender que, seguinte, com 600 entrevistas eu tenho opinião da cidade como um todo. Ô Mário, e aí nessa questão também existe aquela incerteza, a famosa margem de erro. Como que é isso? Beleza. Então é o seguinte, uma vez que eu estou fazendo uma pesquisa que ela é amostral, ela necessariamente, e aqui a gente está falando de cálculo estatístico, tá? Não é é em função do tipo da coleta, é em função do tipo de comunicação, não. Aqui é estatística mesmo. Então eu sei o seguinte, eu chego num determinado resultado, vamos supor que eu tenho um candidato A, B e C. O candidato A, ele tem lá 24% da intenção de voto. O candidato B tem 23% da intenção de voto e o candidato C tem 15% da intenção de voto, ok? Esses daqui são os resultados mais prováveis para cada um dos candidatos. Só que como é uma pesquisa amostral, aí entra uma situação. Eu preciso entender e saber que eu tenho um nível de incerteza em cima desse resultado. Então eu tenho que 24%, mas ele fala lá, ele tem uma margem de erro. Então pela margem de erro, ele pode ter alguma coisa entre 21% a 26%, certo? Qualquer valor entre esses dois níveis, entre 21% e 26% para o candidato A, é um resultado verdadeiro e não somente 24%. Aí, excelente explicação, né? Muita gente vê ali os jornais falando sobre as pesquisas e nunca parou para pensar como elas são feitas. Acho que ficou bem claro aqui com a explicação do professor. É ciência, né? Tudo feito ali dentro do controle. Muito bacana mesmo, gostei de entender um pouco mais a respeito desse assunto.